Que doideira. Ai. E aí, galera, bom dia. Bom dia, já quase boa tarde, né? 11 horas agora. Vamos falar de espelhos esféricos hoje? Falar de espelhos esféricos hoje, tá, galera? Não, mais um pouquinho, acho que tá faltando quem tá aí? Na Isabela tá aí, papapá. Natália também. Umas pessoas aí. Nath tá aí, aparecendo. Deixa eu lá pegar meu slide logo lá pra gente compartilhar. Todos. Parará, parará, parará. Cadê? Falar sobre deslocamento, falar sobre isso, espelhos esféricos. Ir um pouco mais além. Eu acho que eu não vou conseguir fazer exercício com vocês hoje. Nós estamos aqui, ó. Isso aqui mesmo. A Nath tem. Ela já entrou. Tem outra. Vamos lá, galera. Estão me ouvindo? Tá tranquilo aí? Estão me ouvindo tranquilo? Tá de boa? Nem coloquei o microfone hoje, não consigo me ouvir? Tá chiando, tá alguma coisa assim? Tranquilo? Fala pra mim aí. Tranquilo. Show. Galera, vamos falar sobre a associação de espelhos planos? Eu acho que eu não disse para vocês, né? Assim, pensando em Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, você precisa saber como é que as imagens, quais são as características das imagens em espelhos planos e ter condições de comparar essas imagens em espelhos planos com as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte: eu só consigo ter uma imagem virtual direita igual ao objeto se eu usar um espelho plano. Professor, então você consegue imagens virtuais de espelhos planos? Não. É porque quando eu tenho uma imagem virtual formada em um espelho côncavo, ela tem uma característica. Quando ela é formada em um espelho convexo, ela vai ter uma outra característica. Tá claro? Para ela ser simétrica, enantiomorfa, né? Direita, do mesmo tamanho que o objeto, eu preciso ter um espelho plano. Ponto. É isso que eu preciso saber. Quais são as características que eu vou ter de uma imagem formada em um espelho plano? Show? É essas características. E agora eu posso associar esses espelhos planos a fim de obter uma cena, né? O meu objetivo é obter uma cena com com um número de imagens maiores, né? Por exemplo, eu tenho duas bailarinas, eu quero fazer uma cena com 14, sei lá, vamos supor, 14. Eu preciso, né, utilizar da física para me propor uma cena com mais objetos, com mais imagens, mais bailarinas, mais soldados, e etc. E para isso eu posso associar espelhos.
né? Suponhamos que eu estou num teatro, que eu estou no cinema, e aí, com uma associação de espelhos, eu consigo compor um número de imagens maior do que só uma, né? Então, vamos ver como é que eu consigo fazer isso. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho bem rápido disso. Depois a gente vai para um simulador também. Deixa eu fechar alguma coisa aqui. E nem lembro qual que. Deixa eu retornar. Eu vou. Então, olha só, galera. O que eu quero que vocês. Depois eu vou explicar as fórmulas para vocês, mas eu quero que vocês olhem o experimento. Vocês estão vendo que eu coloquei um objeto, um abajurzinho desse de plástico, parece que é um abajur, né? Eu acho que é um abajur. Eu fico na dúvida se é um abajur, se é um objeto de xadrez, mas acho que é um abajur. Simula um abajur. É um objeto. Eu coloquei um objeto e está formando três imagens. Vocês estão vendo que eu tenho três imagens sendo formadas? Então, se a pessoa não estivesse observando, né, conseguisse enxergar, se fosse bem feita essa associação desses espelhos, e essa pessoa tivesse uma posição onde ela não enxergasse as arestas dos espelhos, você concorda que ela estaria enxergando quatro, vamos pensar, né, quatro coisas dessa? Estaria enxergando quatro. Se eu colocasse dois abajus ali, dois objetos, a pessoa estaria enxergando quanto? 8. Se eu colocasse três abajus ali, eu estaria enxergando quanto? 12. Você está vendo que eu consigo ter uma cena, eu consigo proporcionar com que as pessoas, com que os espectadores enxerguem mais coisas. Só que suponhamos, se eu colocasse três ali, eu teria o quê? 3 objetos e teria 9 imagens. Tá claro isso? Então, nós temos que saber diferenciar nos enunciados, situações, problemas, o que é imagem e o que é objeto. Então, ali eu tenho um objeto, 3 imagens. Cara, e à medida que eu vou alterando o ângulo entre esses espelhos, isso que ele está querendo dizer, isso que ele está dizendo na realidade é o seguinte: quando nós vamos ver uma fórmula lá, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês a fórmula. Quanto à razão entre 360 e o ângulo entre esses espelhos for um número par, por exemplo, esse ângulo aí é 90 graus. 360 dividido por 90 não dá 4? 4 é um número par. Quando eu tenho essa razão entre 360 e o ângulo entre os espelhos der um número par, esse objeto pode ser colocado em qualquer lugar entre os espelhos que eu vou ter a formação, nesse caso, nesse exemplo, 3 imagens, 5 imagens. Então, o número de imagens vai obedecer àquela fórmula, independente, vamos ver a fórmula mais à frente, independentemente da posição que eu colocar esse objeto. Professor, vamos colocar a fórmula aí, mata a nossa curiosidade. Vamos colocar essa fórmula então para vocês. O número de imagem por objeto, tá? Então, o número de imagem por objeto vai ser sempre igual a 300. Tá pequeno aí, ô Nath? Tá pequeno? Tá tranquilo. 360 é a fórmula. Dividido por alfa. Professor, quem é o alfa? O alfa, gente, é esse ângulo aqui, ó, entre esses espelhos. Esse cara que é o alfa. Quando essa razão aqui for par, esse meu objeto pode ser colocado em qualquer uma das posições. É isso que ele está fazendo. Isso que ele está mostrando. Eu não preciso obrigatoriamente colocar na bissetriz, tá vendo? Isso aqui é a bissetriz do ângulo, ó. Ele está colocando em qualquer lugar e está tendo sempre 3 imagens. Só que a fórmula não para aqui não, tá? Tem menos 1. Então vamos ver, ó.
360 dividido por 90, que é esse caso, daria 4. Menos 1 daria o quê? 3. Então, qual é o número de imagens que eu tenho? 3 imagens. Quantos objetos eu estou vendo? 3 imagens mais um objeto. Eu estou vendo o quê? 4 objetos. 4 coisas, né? 4 abajures. Então, esse N aqui é o número de imagens. Show? Show de bola? Vamos ver mais alguns experimentos. Ele colocar em posições diferentes aí pra gente, tá? Vamos continuar o vídeo. Então, recapitulando. Se for par, qualquer lugar, não só na bissetriz, qualquer lugar que colocar vai obedecer essa forma. Agora, professor, e se der um número ímpar? Aí não. Quando der um número ímpar, só obedece essa fórmula se o objeto estiver colocado aonde? Na bissetriz, no plano bissetor. Tá claro? Então, só obedece essa fórmula se o objeto, quando aquela razão 360 alfa for ímpar, somente se o objeto for colocado aonde? Num plano bissetor, na bissetriz do ângulo entre os espelhos. Ó, 45 graus. Vamos jogar na fórmula? 360 dividido por 45, quanto que dá? Fala para mim. 8, né? Perfeito? 8. 8 não é par? Então, em qualquer lugar que eu colocar o objeto, vai ter sempre quantas imagens? 8 menos 1, 7 imagens. Vamos ver aqui? Ó. Ó. Aqui vocês estão vendo só 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque tem uma aqui, ó. Tem uma aqui que ele vai virar a câmera e você vai conseguir ver. Estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas formam 7, tá? Porque 360 dividido por 45 vão dar 8. Menos 1, eu terei 7 imagens formadas. Ele vai trocar a câmera aqui. Ó. Ó, vai aparecer, ó. Ó, tá vendo ele aqui? Dependendo da tomada da câmera, a gente não consegue ver. Mas ele tá ali, ó. Se eu continuasse aquela bissetriz atrás do espelho, é como se tivesse formado exatamente sobre a bissetriz. Então, eu tenho que ali 7 imagens. Show? Já tinham visto essa fórmula? Já? Não, Nath? Então, essa fórmula aqui, assim, se eu fosse pensar, assim, pensando na prova do Enem, a probabilidade legal de cobrar uma questão dessa, que dá para trabalhar com cinema, dá para trabalhar com teatro, então dá para contextualizar. Quando eu vejo um assunto que dá para contextualizar, eu acho, quando não é um assunto só matemático, o Enem, gente, cara, o Enem ele não quer uma prova de física que seja só matemática. Você quer mais uma prova de física que seja só matemática? É ITA, é SpaceX, é AMAN. O Enem não quer uma prova de física que seja só matemática. Ele quer uma prova de física que tenha aplicações, que consiga fazer com que o aluno, mesmo que ele não consiga fazer, mas que consiga fazer o aluno falar, ah, pô, eu consigo, com alguma coisa que ele já viu. Ele talvez não consegue fazer a questão, mas que ele já viu o que está sendo discutido naquele texto, já. Então, é essa a ideia do Enem também, né? Trazer essa maneira contextualizada das coisas. Claro que, às vezes, o contexto tem nada a ver com o que você vai fazer. Tem questões que você pode riscar o contexto, mas, independentemente, ele quer que o aluno, ali na prova, entenda alguma coisa. Tranquilo para você com a sensação de espelhos? Prof. Fala, Nath. Hein, me fala o menos um, que tipo assim, é 300 por 90, dá 4. Aí, na hora que você mostrou aí, dava 4, entendeu? Não entendi o menos um. Não. O número é uma fórmula, tá? Então, o número de imagens, vou pegar o pincel, o número de imagens é uma fórmula. Eu vou ter que dividir 360 é sempre pelo ângulo entre esses espelhos.
E nesse caso aqui, nesse caso é 45, não é? Esse ano aqui não falou isso, 45 graus. Então, professor, como é que eu vou descobrir quantas imagens serão formadas aqui? Então, eu vou pegar a fórmula, ó, N, que é o meu número de imagens, vai ser igual a 360 dividido por 45, menos 1, que também é da fórmula. Esse menos 1 também é da fórmula. É porque essa fórmula me dá duas interpretações. A primeira interpretação é se essa razão entre 360 ângulo for um número par, esse objeto pode ser colocado em qualquer posição, que vai sempre obedecer essa fórmula. Agora, se essa razão me der um número ímpar, eu tenho por obrigatoriedade colocar ele na bissetriz, porque se eu não colocar, ele não obedece essa fórmula. Aí, suponhamos que eu quero descobrir o número de imagens. Então, eu vou dividir aqui primeiro, que vai dar quanto? 8. Então, N, 8 menos 1. Quanto que é 8 menos 1? 7 imagens. Como é espelhos planos, Nath, esse número de imagens é as imagens virtuais formadas. Só que eu não coloquei um objeto. Eu estou enxergando quanto, então? 8. Desses 8, 7 são imagens virtuais e 1 é um objeto real. Ah, tá. Entendeu? Show? Se eu tivesse colocado 2 abajus ali, eu estaria vendo quanto ali? 16. Desses 16, 2 objetos reais, 14 imagens virtuais. Tá? Tem lista de exercícios para vocês de óptica, daqui a pouco eu mando para vocês. Estou devendo anteriores também, né? Pô, eu vou. Ó, essa semana eu trabalhei só para colocar coisas em dia do Cristo Rei, pautas, esse monte de coisinha que eles querem que eu faça aí. Né? Eu fiz tudo certinho, bonitinho. E essa semana eu vou trabalhar em função de vocês para a física, para colocar em dia todos os nossos exercícios. Perfeito? Todos os nossos exercícios. Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Para os nossos desenhos. Então, já falei isso tudo para vocês, já expliquei isso aqui, já, ó. Lembra? Expliquei isso para vocês. Está aqui o meu slide. Vou mandar esse slide para vocês, tá? Tá tudo aqui, já discutimos, já mostrei isso lá. Galera, questões clássicas de vestibulares antigos, era muito comum, e eu não sei se vocês vão fazer vestibulares tradicionais. No Enem, eu acho pouco provável de cair uma situação dessa. Mas eu vou falar porque, às vezes, nós pegamos exercícios, tipo, eu acho que é esse que é o problema que alguns de vocês não estão falando mal, né? Quando o Descomplica, ele é sensacional, né? Porque ele não quer falar só do Enem. Mas o problema é que, se eu sou só no Enem, como é que eu fico? Né? Eu pegar questões de vestibulares que fogem à pegada do Enem, então aí eu acho que eles pecam nisso. Mas tem alunos que eu não sei se vocês querem fazer particular, e aí eu fiz um levantamento das questões particulares, de vestibulares particulares, assim, o VV, o NESC, o SCAN, aquela de campus ali também. Tipo, questões de ótica não é muito comum, e quando cai questões de ótica são sobre refração da luz, né? Então eu fiz um levantamento, para a gente ter uma ideia de como cai isso. Mas na UERJ já caiu, eu não sei se vocês fazem, ou farão, ou, né, se tem vontade de fazer algum dia o UERJ, eu já vi questões na UERJ pedindo isso, sobre o tamanho mínimo do espelho. Então, suponhamos que eu quero comprar um espelho plano para minha casa, só que eu quero me ver completamente, né? Eu quero combinar perfeitamente o cinto com o sapato, com a meia, com a camisa. Quero me ver completamente o corpo inteiro nesse espelho, né? É legal fazer isso, é se arrumar, né? Tal, né? Vai aquela noite diferenciada, que você está a fim de, né, pós-pandemia, você quer falar aí, eu tô on, né? Hoje o pai tá on, vão sair hoje para balada e vai sair diferenciado e você quer. E aí eu preciso no meu closet ter um espelho para poder ver meu corpo todo.
E aí a dúvida, pô, suponhamos, né, que nem eu sou casada, minha esposa tem 1,60 m e alguma coisa, e eu 1,80 m, imagine, então vou comprar o espelho para quê? Do tamanho dela ou do meu tamanho? E na realidade não é bem assim, né? Esse espelho, né, nós temos uma medida mínima para poder, e nós vamos fazer isso por semelhança de triângulo. Então, para que essa pessoa, esse observador, consiga enxergar seu corpo inteiro nesse espelho, esse espelho não precisa ter o tamanho dele. Na realidade, por semelhança de triângulos, nós chegamos. Se tivesse uma aula, a gente ia riscar isso, mas como não é tão especificamente, eu quero só que vocês guardem essas informações. Fazendo isso, né, por semelhança de triângulos, nós estamos percebendo que o tamanho do espelho tem que ser a metade do tamanho dessa pessoa. Então, no meu caso, eu com 1,80 m, com um espelho de 90 centímetros, eu consigo enxergar todo o meu corpo. Mas aí que está o problema. Vocês precisam ver, vocês estão vendo aí que pela disposição do triângulo que eu fiz, esse espelho não está no chão, né? Esse espelho está a uma determinada altura do solo, do chão. E essa altura também tem que ser levada em consideração. Então, para eu comprar um espelho, para eu conseguir enxergar meu corpo todo nesse espelho, ele precisa ter no mínimo 90 centímetros, que é a metade da minha altura. Segundo quesito, ele precisa ser colocado também a uma altura mínima do solo. E essa altura, ela é sempre igual a minha altura menos 10. Professor, por que menos 10? A gente considera que a distância é uma pessoa normal. Claro, tem gente que tem uma, mas sei lá, normal, meu olho até o ápice da minha cabeça tem 10 centímetros. É uma pessoa normal. Professor, eu conheço uma... Não, normal é 10 centímetros. Nós vamos trabalhar com situações ideais. Sabemos que as pessoas são diferentes. O outro tem uma testa menor, outro maior, não sei o quê, uma cabeça menor, mas interessa. Depende 10 centímetros do olho até o topo da sua cabeça. Então, como o olho é o órgão responsável pela visão, a gente vai pegar o quê? A distância do seu olho ao chão. Então, como é que eu vou fazer? 180 centímetros menos 10. Então, qual a distância que o meu olho está do chão? 170 centímetros. Então, eu vou dividir 170 por 2. E eu vou obter a altura que esse espelho precisa ter para que eu consiga me enxergar completamente olhando para esse espelho a qualquer distância. Então, qual é o tamanho mínimo desse espelho? Vou escrever aqui. Qual é o tamanho mínimo desse espelho? A altura da pessoa dividido por 2. Qual é essa altura que esse espelho precisa estar? A altura dessa pessoa menos 10 centímetros dividido por 2. Por vias das dúvidas, eu quis falar só para evitar angústias posteriormente. Tranquilo para vocês? Tranquilo? Eu faço por semelhança de triângulos. Estão vendo aqui, ó, que esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse grandão. Então, eu peguei aqui, ó, x sobre E. Poderia pegar assim, ó, E, que é a altura desse espelho, sobre x, vai ser igual a altura desse cara aqui sobre 2x, que seria essa distância. Isso aqui mede x, como é simétrico, aqui vale x também. O que a gente faz aqui? Corta esse x e corta esse x, o tamanho do espelho é igual à altura da pessoa sobre 2. Perfeito? Tranquilaço pra gente. Qualquer dúvida pode me chamar, tá, gente? Vamos começar a falar de espelhos esféricos, então, agora. As questões do Enem sobre espelhos esféricos traz pra gente simplesmente a parte teórica, mas como eu disse, eu falo a parte matemática também, mas ele só trouxe até agora aplicações de espelhos esféricos. Então, gente, eu preciso entender o que é um espelho esférico e por que recebe esse nome. Então, vamos pensar que eu tenho uma esfera oca, eu vou fazer uma secção, né, longitudinal, né, transversal disso, vou retirar uma calota, e essa calota esférica, vamos pensar que dependendo da parte dessa calota esfera que é ou não polida, eu vou dar nomes diferentes. Então, essa calota esférica é o que vai dar origem a meus espelhos esféricos. Claro que eu não preciso fazer mais isso, eu não preciso construir uma esfera, fazer uma secção para retirar uma calota. Essa era a ideia inicial. Se a parte refletora for a parte interna dessa calota,
esse espelho você chamar de espelho côncavo. Se a parte refletora for a parte externa dessa calota, eu vou chamar isso de espelho esférico ou convexo. Então, parte interna côncavo, parte externa convexo. Galera, já que essa minha calota ela originou de uma esfera, então ela tem um centro de curvatura. Então, eu vou chamar esse C de centro de curvatura. Eu vou tracejar um eixo principal, que eu vou seccionar na horizontal essa calota esfera ao meio, né, em ponto simétrico. Só que esse eixo não existe, é um eixo imaginário. Nesse ponto de interseção entre a parte mais externa dessa calota e esse eixo, eu vou chamar de vértice, que seria esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui é vértice. Esse ponto da onde, se eu pegasse um compasso e eu fosse construindo uma circunferência, esse seria meu centro, é chamado de centro de curvatura desse espelho. Galera, a distância entre o centro de curvatura e o vértice desse espelho é o raio de curvatura, meu raio. Tá claro? Tem um ponto interessante aqui, que esse ponto, não coloquei aqui, que é um ponto médio nessa distância, é um ponto médio. Então, eu vou colocar aqui, ó, CV sobre 2, é um ponto médio. Nesse ponto médio, eu tenho o que nós chamamos de foco principal desse espelho. Então, professor, tem um ponto aqui, um ponto médio dessa distância, que é o foco principal desse meu espelho. Galera, estão percebendo, então, se essa distância do centro de curvatura ao vértice ou do vértice ao centro de curvatura vale o raio, e a metade dessa distância é o foco, então quer dizer que essa distância aqui, ó, do vértice ao foco é o que nós vamos chamar de distância focal. É um Fzinho. Essa distância focal desse meu espelho, ela é muito importante, nós vamos ver que temos várias aplicações dela, vai ser o raio sobre 2. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar o meu raio e dividir por 2, eu sei a distância focal desse espelho. Sim. Esse raio de curvatura a gente acaba não usando aqui a nível médio para a gente. Show? Galera, então a partir de agora nós vamos representar esses espelhos côncavos e convexos de acordo com a parte refletora, e a partir de agora a gente não faz mais assim. Então esse nosso espelho côncavo, eu posso representá-lo simplesmente um segmento de reta, vou fazer ele aqui e a parte, esses pelinhos aqui, ó, mostra a parte opaca, a parte não refletora. Então isso aqui é meu espelho côncavo. Meu espelho convexo vai ter o mesmo desenho, só que eu vou mudar os pelinhos. Vou colocar ele aqui, ó. Opa, professor, então quer dizer que esse aqui é meu espelho convexo. Então, espelho côncavo e espelho convexo. Sim? Galera, vocês lembram muito bem que eu disse para vocês que para eu construir uma imagem, um espelho, eu preciso de pelo menos 2 raios. Né? E aí que entra o nosso problema. Porque aqui nós temos chamar de raios notáveis, ou os raios principais, que são 4, e a ideia é a mesma para os 2 espelhos. Então lembra, aqui eu tenho um centro de curvatura, foco principal, vértice desse espelho, e esse eixo seccional aí seria um eixo principal, que é um eixo imaginário e não existe, é só para a gente dispor aí. E aí, eu vou falar sobre os 4 raios notáveis para os espelhos para a gente. Então, o primeiro raio notável é esse, ó. É o raio que incide paralelamente ao eixo principal. Repare que tanto o raio quanto o eixo são paralelos. O que acontece com esse raio? Ele bate no espelho, sofre reflexão e vai refletir passando pelo foco principal desse espelho. Galera, independentemente da distância desse raio ao espelho, independentemente se ele vem por cima ou por baixo, todo raio paralelo sofre reflexão e o raio refletido passa pelo foco principal desse espelho, independentemente de onde que ele vem. Show? Primeiro raio notável.
Vamos colocar agora um espelho convexo para ver? Então, o espelho convexo lembra que esse raio ele não pode vir da direita para a esquerda, porque da direita para a esquerda é a parte opaca desse espelho. Então, ele tem que vir da esquerda para a direita. Professor, como que esse raio vai passar pelo foco se o foco está do lado opaco do espelho convexo? Ele não passa. Só que a projeção do raio refletido irá passar. Então eu vou desenhar a projeção do raio e vou desenhar o raio refletido. Desenha a projeção do raio e o raio refletido. Desenha a projeção e o raio refletido. Vocês estão vendo que para o espelho convexo, o raio refletido não passou pelo foco quando ele incidiu paralelamente, mas o seu prolongamento passou. Tá? Então, aqui, eu escrevi para a gente, coloquei o raio, coloquei. Depois eu mandar esse slide para vocês, tem que lembrar para mandar esse, nem sei se já mandei, mas me lembra aí que eu tenho que mandar esse slide para vocês. Galera, agora, lembra da reversibilidade dos raios luminosos? Se o que incidia paralelo refletia sobre o foco, o que incide sobre o foco reflete paralelamente. Ponto final. O inverso também é verdadeiro. Professor, o problema é que no espelho convexo, como que esse raio vai incidir passando pelo foco, se o foco está na parte opaca? O raio incidente não, mas o seu prolongamento sim. Então eu vou incidir o raio, fiz o seu prolongamento passando pelo foco e ele refletiu paralelamente. Eu não preciso ficar muito preocupado com o espelho convexo, porque o espelho convexo só forma um tipo de imagem. Mas eu estou mostrando aí para vocês. O segundo raio para a gente, todo raio que incide passando pelo centro de curvatura desse espelho vai sofrer reflexão e vai passar sobre si mesmo. Então ele bateu e voltou. Então ele seguiu o mesmo trajeto de ida, porém em sentidos opostos. Professor, no espelho convexo, a mesma coisa. Lembrando que foco principal e centro de curvatura está do outro lado do espelho. Então, raio incidente não tem como passar pelo centro, mas sim o seu prolongamento tem como. Então, prolonguei o raio incidente e ele saiu sobre si mesmo. Último raio. Todo raio que incide no vértice desse espelho reflete simetricamente. Como assim, professor? Simetricamente. O ângulo que ele está incidindo aqui, ó, o ângulo entre ele e o eixo, vai ser sempre igual ao raio, o ângulo entre o raio refletido e o eixo. Sempre simétrico. Para os espelhos convexos é a mesma coisa. Então, disposto de ter 4 raios, eu posso escolher os 2 que eu achei mais conveniente, e a partir desses 2 eu vou construir as imagens, e essa parte é importante para o Enem. Então, vamos pensar em formação das imagens. Galera, quando eu penso em um espelho, eu vou falar do côncavo, porque ele tem 5 possibilidades de imagens. Eu tenho 5 posições possíveis para colocar esse espelho, esse objeto, diante de um espelho côncavo. Eu posso colocar ele além do centro de curvatura, ou seja, vamos pensar aqui, ó, à esquerda, então além. Eu posso colocar ele exatamente sobre o centro de curvatura. Eu posso colocar ele entre o centro e o foco. Eu posso colocar ele sobre o foco. E posso colocar ele entre o foco e o vértice. Então, eu tenho 5 posições. Ó. Posição 1, além do centro de curvatura. Posição 2, sobre o centro de curvatura. Posição 3, entre o centro e o foco. Posição 4, exatamente sobre o foco. E posição 5, entre o foco e o vértice desse espelho. Eu tenho 5 possibilidades. E essas 5 posições irão nos fornecer 5 imagens, 5 características distintas para imagens. E eu preciso saber quais são essas 5 distintas imagens formadas de acordo com essas posições. Tá? Deixa eu apagar aqui.
E aí, estão aí ainda ou já foram embora? Estão aí ainda, né? Vamos lá. Primeira posição, além do centro de curvatura. Olha meu raio. Pou, bateu paralelamente, aonde que ele reflete? Passando pelo foco. Primeiro raio. Segundo raio, incide pelo foco. O que acontece com ele? Reflete paralelamente. Vocês estão vendo que esses raios refletidos se encontraram nesse ponto? Então quer dizer que é naquele ponto aonde há encontro dos raios ou dos seus prolongamentos que vai ser a formação da imagem. Se eu tenho um ponto de interseção dos raios refletidos, é porque minha imagem ela é real. Se há interseção dos prolongamentos dos raios refletidos, a minha imagem é o quê? Virtual. Se não há interseção nem entre os raios refletidos, nem os seus prolongamentos, não tem imagem. A minha imagem ela é imprópria. Nós vamos ver esses casos aqui. Então, ó, formou. Olha que tipo de imagem eu tenho. Imagem invertida, porque os raios não partiram do cume da árvore. Então, eles vão, ali é o cume da árvore. Então, essa árvore vai estar invertida. Então, a imagem invertida, ela é real, porque ela é formada pelos raios refletidos. Show? Ó, real, invertida e menor. Olha o tamanho dela em relação ao objeto. Ah, então, professor, todo objeto que for colocado além do centro de curvatura, sua imagem será real, invertida e menor? Sim. Quanto mais longe eu levar esse objeto, mais perto do foco vai ficar essa imagem. Por isso que eu falo que quando esse objeto está muito distante, a sua imagem está no foco. Então, se eu apontar um espelho esférico para o Sol, os raios provenientes do Sol vão convergir para onde? Para o foco desse espelho. Perfeito? Então, quanto mais distante o objeto, mais perto do foco. Agora, eu vou colocar na posição 2. Tá aqui as características que eu disse para vocês. Na posição 2, vou colocar esse objeto exatamente sobre o centro de curvatura. Raio 1, pou, pou. Raio 2, pou, pou. Repare que eles se encontraram exatamente embaixo do objeto. Repare agora que se é formado pelos raios refletidos, a imagem continua sendo real. A imagem ela é invertida, está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e ela agora tem do mesmo tamanho. Caramba, engraçado. Então, quer dizer que se eu afasto o objeto do meu espelho, ele se aproxima do foco. Se eu aproximo o meu objeto do espelho, ele está se distanciando do espelho. Cada vez mais distante, mais distante. Ele, onde que ele está agora? Já está embaixo dele. Então, eu tenho uma imagem real igual e invertida. Agora, olha só, eu vou pegar esse objeto e vou aproximar um pouco mais do espelho. Lembra? Ele estava além do centro de curvatura. Estou trazendo ele para perto. Coloquei ele no centro, agora estou entre o centro e o foco. Vamos traçar os raios. Olha, o que aconteceu com a minha imagem? Ela não está ficando mais longe do meu espelho? O que está acontecendo com ela? Continua sendo real? Continua, professor. Continua sendo formado pelos raios refletidos. Só que agora ela está o quê? Grandona. Ah, então quer dizer que se eu quero ter uma imagem real, ou seja, uma imagem projetada em um anteparo, projetado numa parede, projetado numa tela, e eu quero que essa imagem seja maior, eu preciso colocar meu objeto entre o centro e o foco. Show? Quanto mais perto do foco, maior será essa imagem. Só que eu não posso colocar ela no foco. Porque se eu colocar essa minha imagem no foco, o seu objeto no foco, olha o que acontece com meus raios. Se encontram os raios refletidos? Os prolongamentos se encontram? Não. Aonde que retas paralelas se encontram? Alguém sabe? No infinito. Hã? No infinito. Segundo Augusto, da Culpa das Estrelas, ele diz que existem infinitos de tamanhos diferentes. Então, quer dizer que eu não sei aonde está o infinito, nem sei. Então, quer dizer que esse objeto vai estar no infinito e eu chamo, essa imagem estará no infinito, e eu chamo essa imagem imprópria. Show? Último caso para a gente. Se eu colocar esse objeto entre o foco e o vértice, o que eu vou ter? Vamos ver? Pou, pou.
Epa, os raios não se encontram, mas os seus prolongamentos, sim. Se a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, a minha imagem ela é virtual. Virtual. Ela é maior que o objeto, beleza? E ela é direita, está na mesma posição. Repare que é um casamento. Se a imagem é real, ela é invertida. Se ela é virtual, ela é direita. É um casamento aqui, nunca vai ter diferente disso. Perfeito? Show? Para qualquer posição do objeto em relação ao espelho convexo, a minha imagem sempre será o quê? Virtual, direita e menor. Professor, se eu tenho um espelho para ter a formação de uma imagem menor, para que eu vou usar ela? Vídeo monitoramento, aumentar meu campo de visão. Para isso que eu uso espelhos convexos. Professor, qual seria a utilidade de eu ter uma imagem virtual maior? Por exemplo, né, se eu quero utilizar para fazer maquiagem, para observar algum ponto do meu rosto, se eu sou um dentista, quero observar o dente de um paciente, eu vou usar um espelho dentista, que é um espelho côncavo. E o dente vai estar onde? Eu tenho que posicionar aquele espelho à medida que aquele meu dente, que é o objeto, fique entre o foco e o vértice. Para poder olhar para o espelho e ver o quê? Um dente, uma imagem ampliada. Fechado? Fala para mim, você tá aí, tá tranquilo? Caramba, acabou. Acabou a aula. Valeu. Gente, tranquilo para vocês? Fala para mim. Amanhã, vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou deixa eu antes de eu resolver exercício com vocês e passar para a parte analítica, eu tenho que mostrar um simulador para vocês. Isso aqui hoje já tem mais. Vamos fazer isso amanhã? Galera, amanhã a gente faz isso. Show? Show? Hein, fala para mim se vocês entenderam até agora, tá tranquilo? Não é nada novo para vocês não, né? Tudo tranquilo. Gente, eu preciso pro Enem saber quais são as posições e relacionar com que tipo de imagens que eu vou formar. Tá? Essa é a parte principal. E as aplicações. Por exemplo, qual é uma aplicação de eu colocar, de eu utilizar um espelho côncavo e apontar ele para o sol? Fogões solares ou fornos solares. Tinha até um projeto, né? Sendo desenvolvido no Nordeste, porque o gás de cozinha é muito caro. Aí a gente ficou assim, professor, mas aqui R$60. R$60 talvez para você não é muito. Mas imagine para quem nada tem. Né? Para quem nada tem. Então, tinha um projeto de produção de energia solar no Nordeste e fogões solares. E até a utilização de gás metano através da decomposição de matéria orgânica, fossas sépticas, por exemplo, né, utilizadas para a produção de gás. Na China, aqueles caras que moram naquelas montanhas usam bastante isso. Então, é usar a tecnologia para o nordestino, que mora lá no sertão nordestino, ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, se faz, né, como se fosse uma parabólica espelhada e aponta isso para o sol. Os raios do sol estão vindo paralelo, vão fazer o quê? Vão sofrer reflexão aonde? No foco. O que coloco nesse foco? Uma panela. E eu consigo cozinhar normalmente, fazer um arroz, cozinhar feijão, uma carne, utilizando esse fogão solar. Para você ter uma ideia, a temperatura é tão alta que teve um país desses que estão aí, e até uma questão que no vestibular, né, o Biquistão, o país que usava na siderurgia para derreter bauxita, se não me engano, algum minério, economizando energia, ao invés de eu usar carvão ou gás natural, eu estava utilizando o quê? Energia solar para derreter esse minério para entrar no processo lógico. Então, cara, a quantidade, a temperatura que eu consigo chegar é altíssima, tá? Temperaturas altas, dependendo do tamanho do meu espelho, dependendo da curvatura, da insolação que tem da região, eu consigo temperaturas realmente muito altas. Então, essa é uma aplicação. Outra aplicação também é na maquiagem, utilização do dentista, que eu tenho que colocar esse dente entre o foco e o vértice desse espelho. Aí eu vou ter um espelho côncavo e eu vou apontar para o dente e vou ter uma imagem maior.
Eu posso utilizar espelho côncavo também para poder projetar alguma coisa na parede. Só eu tenho que ter cuidado, porque suponhamos que eu tenho uma bula de medicamento e quero projetar isso na parede. Eu tenho que colocar essa bula invertida. Porque lembra, se essa imagem é projetada, ela é real. E vai acontecer o quê? Ela vai ser invertida. Então eu coloco o letreiro invertido para quando a imagem bater e formar na imagem e formar na parede, eu vou inverter o que está invertido e vai ficar, eu vou conseguir ler. Né? Suponhamos, eu coloquei o nome do meu celular Samsung assim. Se eu colocar assim, vai projetar, vai aparecer lá invertido. Eu tenho que colocar ele de cabeça para baixo. E aí, quando bater formar na imagem, lá na parede, vai estar na posição correta e eu consigo ler. Já espelhos convexos, eles são utilizados aonde? Em retrovisores. Qual o objetivo? Vídeo monitoramento, câmera de segurança e, principal característica, ele amplia meu campo visual. Eu consigo enxergar mais coisas desse espelho. Se vocês olharem, tem algumas scanners que tem até um espelhozinho côncavo pequenininho no retrovisor, que aí o motorista consegue enxergar tudo atrás. Só que ele vai enxergar tudo pequeno. Quem já tentou estacionar um carro sem câmera de ré e sem sensor de estacionamento? Você olha para o retrovisor, você acha que já encostou. Aí você desce do carro e fala, rapaz, estou longe do meio-fio, estou longe do carro. Por quê? Eles são espelhos convexos. E espelhos convexos me dão imagem o quê? Menor do que o meu real. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Amanhã vamos estudar simulador disso, fazer os exercícios e uma parte matemática de espelhos esféricos também. Tamo junto. E quem está lá na PS, hoje eu vou dar aula de calorimetria, tá? Hoje à noite lá, de 19 a 18h30. Quem estiver lá, só aparecer. Fui!